Olá, eu sou Yolane Caron e o nosso canal fala sobre artesanato. Te convido a se inscrever aqui no nosso canal, já deixe o sininho acionado, assim você sempre será notificado dos novos vídeos. E o vídeo de hoje está muito especial. Fizemos uma composição de peças, um especial para o Dia dos Namorados, mas como eu acho que nas datas comemorativas a gente fica preso a somente uma data, eu fiz algo que você pode usar o ano inteiro. Uma dica muito legal. Não perca. Vamos lá assistir? Vamos decorar todos esses objetos aqui. Aqui temos vidro, lata. Vamos reaproveitar esse metal aqui, transformando em arte. Porcelana, vidro e essa bandeja de MDF. Vamos começar passando o primer em algumas superfícies que precisa do primer, como o metal, o PET e o vidro. Batemos muito bem o primer, colocamos no recipiente. Aqui eu vou usar o rolinho, mas também você pode usar o pincel em alguns locais. Coloco o primer homogeneamente em todo o rolinho e vou passando com cuidado, sem deixar excesso de primer, voltando várias vezes o rolinho para não deixar bolhas. É importante que você passe de uma maneira uniforme. A mesma coisa vamos fazer com esta latinha de doce de leite. Passamos o primer generosamente, sem excessos, e passamos em toda a latinha. Veja que tem alguns cantos onde o rolinho não vai. Aí você vai com o pincel e vai passar para deixar ele bem homogêneo. Neste coração também vou fazer um reaproveitamento desse material. Vou passar também o primer, porque eu vou pintar. Então toda essa superfície precisa ser passado o primer para prepará-lo para a gente poder depois jogar a tinta. O primer aqui é essencial. Já na bandeja de MDF também vou prepará-la. Uso a goma laca incolor aqui, coloco num recipiente de vidro e com um pincel de cerdas duras, que eu prefiro, vou passar a goma laca incolor em todo o meu MDF, dentro, laterais, fora e também na parte de baixo, preparando a madeira para a gente poder pintar. Bem, agora já está seco, é a hora de lixar. Lixamos bem a peça e tiramos todo o excesso de pó. E também no momento de preparação do MDF, eu gosto de usar a base acrílica para artesanato, apenas para dar uma ademão e selar bem a peça. Agora com o pincel macio, venho passando em toda a peça, começo por dentro. Descarrego bem a base acrílica e depois, com o auxílio do rolinho, eu deixo ele bem uniforme. Aqui não é para cobrir, deixar branco, é apenas uma preparação. Ainda faz parte da preparação a base acrílica. Muito bem, agora passamos a base acrílica em toda a peça. Agora é a hora de secar. Muito bem, agora todas as minhas peças já estão preparadas. A madeira, o vidro com o primer, as latas, tanto essa latinha aqui quanto o coração, já passei o primer também. Agora é hora de pintar. Vamos lá? Eu usei aqui essas tonalidades de cores. O cinza da tinta acrílica fosca da Acrylex, eu vou pintar nessa parte de fora. Com o pincel macio, eu passo em toda a parte que eu decidi pintar, que é essa parte de dentro, lateral, fora, lateral. Com o pincel macio, passe em toda a peça. Não deixe excessos de tinta. Tenha cuidado para deixar bem homogêneo. Aqui vamos precisar de 2 demãos de tinta, intercalando a secagem entre uma e outra. É muito importante que a peça esteja muito bem seca. Aqui eu dei 2 demãos, intercalando a secagem. Agora vamos usar o verniz craquelê, porque eu vou fazer um craquelê em toda a parte que eu usei o cinza. Então coloque ele no canto da bandeja e com um pincel macio eu vou passar de maneira bem irregular, em alguns pontos mais, em alguns pontos menos. Esse verniz, ele é um verniz para craquelar. Ele é um pouco grosso, então é importante você espalhar bem ele, só que não de uma maneira uniforme. Vou fazer isso em todo o espaço que pintei esse cinza. Agora vou usar a cor mineral da tinta acrílica, ela também vem em potes maiores. É importante você dar uma leve diluída nessa tinta que vai em cima desse craquelê, verniz craquelê. Misture bem
E agora você vai passar em cima do verniz craquelê essa tinta diluída. Aqui é importante você não passar 2 vezes no mesmo local. Vá passando de uma maneira generosa, porém sem voltar no mesmo lugar, porque ele craquela bem rapidinho. E aqui eu vou passar em toda a parte onde eu passei o verniz craquelê. Veja, já está craquelando em alguns pontos. Agora é hora de aguardar a secagem. Deixe secar naturalmente. Veja, aqui já está muito bem seco. Agora é a hora de usar os stencils da Acrylex. Escolhi esses stencils de coração, esses com alguns fundos, tem o poá, tem vários stencils aqui que você pode usar junto com o stencil do coração. Tem vários modelos onde a gente pode fazer esse tipo de decoração que eu vou ensinar para você. Não apenas colocar os corações, mas decorá-los. Vou usar essas tonalidades, o púrpura, o vermelho, o cinza, o preto e também vou usar o branco, toda da tinta acrílica fosca da Acrylex. Começo com o pincel pituá, tiro o excesso. Aqui estou usando uma tonalidade de vermelho mais claro, que é o vermelho. Coloquei o stencil de coração maior já para dar o acabamento nesse vazado de coração que a própria bandeja tem. Faço de um lado, seco e também faço do outro lado para ter acabamento. Aqui são movimentos circulares e pouca tinta, do jeito que a gente usa para fazer stencil. Como fiz de um lado e do outro, agora eu venho e passando dentro do recorte para finalizar. Apenas umas batidinhas. Agora eu vou ensinar como a gente pode decorar dentro do coração. Vou fazer esse ladinho aqui, ó, para mostrar para vocês. Intercalo um coração ao outro vazado e com a tonalidade do vermelho mais claro, vou fazendo movimentos circulares apenas nas beiradas e depois eu puxo para dentro, mas bem suave, deixando no centro mais claro. Depois eu vou usar a tonalidade mais escura, sempre aguardando secagem. Mas nesse momento eu vou colocar outro stencil sobreposto para fazer essa decoração. E venho com a tonalidade do vermelho mais escuro, passando sobre ele. Veja que eu estou usando em cima do coração. Olha como ficou decorado. Assim você pode decorar com vários motivos de stencil. Sempre é importante você secar entre um trabalho a outro, para não borrar. Vou fazer o outro lado da mesma maneira, mas você também pode decorar do jeito que você achar melhor, intercalando um desenho ao outro, mas aqui eu quis fazer do mesmo modo que eu fiz no outro. Agora eu estou passando o vermelho mais escuro, tiro e veja como é que ficou. Já ficou diferente, ficou bem decorado. Com a tonalidade do preto, eu venho fazendo alguns pontos, dando uma envelhecida. Olha como ele ficou. Não ficou aquela pintura chapada, só de vermelho. Ele deu uma certa envelhecida. Não em todo o coração, em alguns pontos apenas. Veja como eu tenho aqui esses dois modelos e aqui eu já fiz outros. Usei o stencil do quadriculado, sobrepus e vou mostrar como que eu vou pintar esse coração do meio aqui. Eu usei o coração maior, venho com a tinta cinza, usando as 3 tonalidades que eu escolhi. Primeiro o cinza, depois eu venho com o vermelho mais claro, peguei um coração menor e fui esfumaçando mais as pontas, deixando ele mais claro no meio. Depois eu peguei a tonalidade do vermelho mais escuro, fiz uma sombra somente na superfície, seco entre um coração a outro, sempre você tem que secar. E agora eu venho com o branco para dar claridade. Usei um coração bem menor, sempre tirando o excesso da tinta quando a gente trabalha com stencil. E aí você pode voltar e acentuar a tonalidade. E assim você vai decorar todos os outros corações, usando um coração maior, usando o poá, o stencil do poazinho, você pode fazer esses corações, intercalando um coração maior do menor e também fazendo quadriculado usando esse stencil aqui. Tudo dessa maneira, usando como guia os stencils dos corações. Agora é hora de decorar o que passamos primer, os metais, os vidros. Aqui eu já pintei todinho essa parte de baixo do coração com a tonalidade do cinza. Essa parte de cima eu decidi em fazer no tonalidade de vermelho mais claro, o vermelho vivo. Aqui é somente passar com pincel macio, a tinta vermelho, você vai intercalar a secagem e passar 2 demãos deste vermelho.
Agora é hora de decorar a louça. Vamos usar para isso a tinta Vitrô 150, que ela é própria para louça, porcelanas, e você precisa respeitar essa superfície. É muito importante com o palitinho você mexer muito bem, porque a tinta fica depositada lá embaixo. Vai fazer isso com todas as tonalidades. Vou usar as mesmas tonalidades que eu usei nos outros objetos: o vermelho, o preto, o branco e o cinza. Aqui estou misturando um pouco com branco, um pouco com preto. Aqui já temos todas as tonalidades para compor a nossa decoração. Também vamos usar o stencil. É muito importante limpar muito bem a porcelana. E vamos começar também com o stencil do coração. Já limpei o meu stencil, deixei limpo e seco para trabalhar de maneira a não borrar o meu trabalho. Aqui eu já prefiro usar fita crepe para ficar mais seguro e o meu stencil não rolar. Vou fazer esse coração aqui, sobrepondo dois stencils um ao outro. Vou usar uma esponja macia, começo com o vermelho, muito pouca tinta, tiro o excesso no lado e sobreponho primeiro o meu stencil. Aqui eu vou dando batidinhas para entrar a tinta dentro do stencil, mas não de maneira muito generosa, porque senão pode borrar. Lembrando que na porcelana é uma superfície onde não é muito porosa. Tirei essa parte, agora vamos fazer já o sombreamento, com o mesmo vermelho. Com cuidado você vai dando batidinhas na ponta para dar o sombreado e dar o mesmo efeito que já fizemos na madeira. E agora envelhecendo um pouco com o preto. Veja que você pode trabalhar com as cores de maneira miscíveis. Elas são miscíveis entre si, você pode misturá-las, fazendo as mesmas composições que já fizemos. Veja como tá ficando. Esses borrados você tira com um paninho e água. Agora é hora de usar em alguns detalhes um pincel fininho, line, com a mesma tinta você pode fazer alguns traços para delimitar o seu coração. Aqui é apenas para deixar ele mais definido, já que na cerâmica é mais fácil de borrar com stencil. Você pode usar o auxílio de um pincel fino e fazer os acabamentos. Veja essa latinha, eu já pintei com essas tonalidades e usei também esse stencil da mesma maneira que eu decorei os anteriores, para fazer uma composição. E aqui também trabalhei um sombreamento com a tinta mais escura. Vamos decorar agora este coração para tampar essa marca que tem aqui e a gente poder reutilizar. Para colar essas pérolas, vou usar a cola lantejoula. E aqui tenho vários tamanhos de pérolas que eu já tinha aqui, com várias tonalidades, também com preto, com pérola branco. E aí primeiro a gente faz a composição distribuindo de maneira homogênea, colando das maiores para as menores, sempre colocando a cola, posicionando a pérola para colar. Aqui com o auxílio de um palitinho, eu vou levantando e passando a cola. Agora é a hora de colar as menores para definir o desenho do coração e tampar a marca que tinha. E venha fazendo a colagem uma a uma e preenchendo todos os espaços vazios com essas pérolas menores. Esse é um trabalho delicado, porém muito gostoso de fazer. É aí que o artesanato deixa a gente mais tranquila, mais calminha e assim a nossa vida fica mais leve. Veja que ideia legal, tampou a marca, ficou muito bonito e você pode reaproveitar esse coração em várias situações. Aqui nessa parte de baixo, onde eu havia pintado cinza, vou usar as canetas da Acrylex Color Marker para fazer uma escrita, uma mensagem ou o que você achar melhor. Essas canetas são muito bacanas para a gente trabalhar com mensagens, com decoração e são muito fáceis de usar. A cobertura delas são excelentes e tem várias tonalidades de cores aqui. Estou usando a cor que combina melhor aqui com a nossa composição. Veja que bacana. Também vou usar a mesma caneta para usar na porcelana, aqui já na tonalidade vermelho. E você pode deixar apenas o recadinho que você quiser, personalizando qualquer porcelana. Veja como ficou
esse belo conjunto de peças, tudo usando os produtos da Acrylex. Que maneira bacana de você trabalhar num momento especial, e isso você pode usar em vários momentos da vida. E você não precisa usar essas peças somente no Dia dos Namorados, você pode usar o ano inteiro. Essa composição você trabalha na louça, na lata, na madeira, fazendo várias composições com esses produtos da Acrylex. E assim você pode reutilizar tudo que você tem na tua casa, tendo dicas, ideias que nós passamos aqui neste vídeo. E este foi o resultado do nosso conjunto de peças. O que você achou dessa bela composição de peças, onde a gente trabalhou na madeira, na cerâmica, na porcelana, no vidro e no metal, usando uma composição de tintas, cada uma de acordo com a sua superfície? Quero saber a sua opinião de como ficou o resultado dessa composição de peças. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!